Deus vai hoje nos munir, porque quando eu falo para você, eu estou pregando para mim mesmo. Então Deus vai nos munir de algumas ferramentas para poder vencer. Ninguém em seu estado normal vai falar que quer ser igual a um mendigo que perdeu na vida. Vai falar assim, tá vendo aquele cara ali? A minha meta é ser igual aquele cara ali. Eu pretendo ser um duro na vida. Eu pretendo ser um quebrado na vida. Eu pretendo ser um lascado na vida. Essa é a minha meta. Ninguém. Mas a gente fala o quê? Eu pretendo ser igual ao Bill Gates. Eu pretendo ser igual àquele cara ali. Eu pretendo ser a minha meta. A gente precisa de metas. A gente precisa entender a nossa missão. Por exemplo, se nesse exato momento eu pedisse para que você fizesse o seguinte, gente, vamos encher agora 1000 sacos com areia. Alguns me ajudariam, vamos botar assim, mais da metade. Outros iriam vir junto para não ficar sem graça. O pastor pediu. Outros sairiam, quando pedisse para ficar de pé, sairia por trás da cadeira, porque o negócio de encher areia não é comigo. Vamos botar que 80% aceitasse a proposta de encher 1000 sacos com areia. São exatamente 5 para as 9. Quando fosse 9h30, você iria falar assim, pastor, eu preciso ir, porque eu tenho encontro agora. Eu preciso ir, que amanhã eu vou ter que trabalhar. Pastor, minha esposa está me esperando em casa. Pastor, eu preciso ir. Você ia dar uma desculpa. E encheríamos 200 sacos. Você, com boa intenção, iria me ajudar nos 200 sacos. Depois, ia ficar madrugada enchendo o saco. Olha como muda. Se eu chegasse para você e falasse assim, gente, a gente precisa encher 5.000 sacos com areia, porque precisamos fazer um dique, porque vai se romper uma barreira, e nós precisamos fazer uma outra barreira para salvar toda uma cidade. Sabe o que seria fazer? Deixar tudo para lá, para poder me ajudar. Porque nós fazemos as coisas por causa de um propósito, por causa de uma missão. Somos motivados, é uma força motriz que nos move por causa de uma missão. Então Paulo pega esse texto que nós vamos ler agora para poder mostrar para mim e para você que nós estamos numa corrida. Qual é essa corrida? A cenourinha no final, é alcançar a vitória. Vamos então pegar algumas ferramentas para que a gente não só mude de ano, mas para que a gente seja bem-sucedido naquilo que é a nossa missão. Eu vou te mostrar exatamente a nossa missão aqui, o nosso alvo, que são esses princípios, essas ferramentas, essas instruções, porque na verdade elas são atemporais. Foram escritas 2000 anos. Paulo escreveu. São atemporais. Porém, são assertivas. Vale a pena você hoje fazer jus do seu smartphone. Você ganhou o iPhone 11, então usa ele agora. Não é? Vale a pena você usar seu tablet, porque tem algumas instruções da parte de Deus que elas serão assertivas para tomadas de decisões. Elas são simples, porque você já leu várias vezes esse texto, porém elas são eternas, nunca falham. Todo ser humano, então, eu entendo que eu e você, nós precisamos de alvos, ou de um alvo. Nós precisamos saber o nosso propósito. Nós precisamos trabalhar com metas. Não metas de forma exacerbadas, mas metas saudáveis para que você tenha um alvo para onde correr. E Paulo me ensina isso. Vamos ler então a partir do versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Aqui deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você, agora para quem é professor, para quem entende o que eu vou falar,
há um perigo muito grande acontecendo na nossa sociedade, porque agora estão dando prêmio para quem perde, o prêmio de consolação, porque a criança não pode sair frustrada, porque pode, segundo Augusto Cury, abrir uma janela killer e a criança crescer frustrada. Isso é um perigo, porque quando ela crescer, quando for um adulto, ela vai entrar por um caminho errado, porque quem não ouviu não na infância vai ter dificuldade de viver na fase adulta. Pessoas em depressão porque não entenderam que se você ganhou o prêmio, se você não ganhou, não tem prêmio de consolação, você perdeu, precisa fazer melhor. E a Bíblia que me ensina isso. E há um perigo, então, quando eu misturo tudo. Irmão, se todo mundo for honrado, não existe princípio de honra. Entenda isso. Se você honrar todo mundo, você quebra o princípio de honra. Por isso que a Bíblia fala, a honra quem tem honra. Quem não tem honra, você vai honrar. Ganhou o prêmio. Paulo está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Pelo menos eu estou entendendo que ele está dizendo o seguinte, ó, correm, mas um só leva o prêmio. Corre um bocadão de gente, mas o prêmio é de quem vencer. Aí ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar, sem propósito, sem foco. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, o meu corpo, para que, pregando aos outros, eu não possa ser um hipócrita, ou seja, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Porque tem muita gente que faz o seguinte, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Você tem que fazer isso aqui é típico de quem quer dar orientação para as pessoas, quer orientar um caminho que ele nunca passou. E aqui está dentro da mensagem, só vou antecipar um pouquinho, cuidado com crítica construtiva de quem nunca construiu absolutamente nada. Vou te orientar em algumas coisas. Você já passou por esse caminho? Não, eu li no manual. Para com isso. Paulo então fala, você tem que correr a sua corrida, para você dizer para o outro, exatamente, que nessa corrida você venceu. Jesus fala assim, ó, se eu venci, fique tranquilo. Você vai vencer. Também. Vamos pegar então alguns princípios disso, e eu quero que você entenda que Paulo usa então essa figura. Por que ferramentas? Porque a cidade de Corinto, preste atenção, era uma cidade, uma das mais importantes do mundo antigo em relação à área do esporte. Então, Paulo não mudava a essência do evangelho, mas mudava a forma que ele comunicava. Paulo tem as estratégias para poder falar para aquele povo e ele usa essa linguagem, para que o povo entenda. Quando eu falo com você sobre ferramentas, eu estou usando uma linguagem atual. Quando eu poderia falar assim, ó, hoje nós vamos ver 3 aplicativos. Bonito, é uma linguagem coach, você entenderia bem. Vamos falar sobre 3 princípios. Paulo usava então essa linguagem do esporte para poder atingir exatamente aquele povo. Por ser uma cidade voltada para o lado dos esportes, Paulo usa agora a figura do atleta e compara eu e você como atletas, correndo, lutando, jogando. Paulo diz então que o alvo do atleta é o quê? É vencer. Ninguém entra numa arena, ninguém vai correr uma corrida para poder perder. Você, não, eu vou correr porque eu quero perder, quero ficar em último lugar. Não, você, por mais que você saiba que você não vai vencer, mas você vai fazer por onde? Então Paulo fala o seguinte, ó, o atleta corre na corrida, entra na corrida para vencer. O lutador entra na luta para poder vencer. Paulo, então, em sua carta à igreja de Corinto, faz esse paralelo de uma competição atlética num estádio com uma carreira espiritual, que é a nossa. É muito atual.
Porque nessa carreira, preste atenção nisso, cada um busca o seu próprio prêmio. Mas olha que interessante. E se você olhar minuciosamente o texto, ele vai fazer algumas perguntas, elas estão inseridas no texto, que é o seguinte, ó, eu preciso saber qual é o meu alvo. Primeiro ponto, eu preciso saber qual é o meu alvo. O que é que eu quero? O que eu vou alcançar? São perguntas básicas e elas nos espremem e nos oprimem a ponto da gente não saber qual é o alvo. Por que eu estou na igreja? Por que eu estou em tal trabalho? Por que eu nasci? Por que eu casei? Por que eu sou assim? Há uma confusão então Paulo diz, precisamos saber qual é o nosso alvo. E ele discorre aqui o que vamos falar hoje. Saber o que quer é importante, porque quem não sabe o que quer, acaba comendo qualquer coisa. Você já foi ao mercado com fome? Você olha uma salsicha e olha um leite moça, você fala, se eu colocar esse leite moça em cima da salsicha, uau, você está com fome. Nunca passou pela cabeça isso? Nunca passou, porque isso é uma receita que vai te deixar no trono durante um bom tempo. Você vai se sentir rei. Você já entendeu o mistério. Só que quem não sabe o que quer, acaba comendo qualquer coisa. Quem não sabe o alvo, acaba correndo para qualquer lugar. Se eu não sei qual é o propósito a alcançar, as coisas se tornam desnecessárias. É desnecessário levantar cedo, é desnecessário estudar, é desnecessário continuar casado, é desnecessário ir para a igreja, porque o propósito foi corrompido. E deixa eu abrir um parêntese aqui para poder te dizer algo. Se hoje você comprasse, ou se você tem, vamos botar assim, você tem um carro acima de 200 mil reais. Vamos pegar um pouquinho mais pesado, você tem uma Maserati, ou uma Lamborghini. Você não ousaria colocar nesse carro uma gasolina adulterada, porque ela fundiria o motor. Quando eu não tenho propósito, eu pego e coloco dentro desse carro chamado corpo qualquer coisa. Ouvimos mensagens para satisfazer temporariamente nosso ego, massagear o ego. Qualquer um que entregar qualquer coisa, pizza estragada, eu vou comer porque eu estou com fome, eu estou sem propósito. Só que se a gente não faz isso com um carro caro, a gente, na maioria das vezes, está fazendo isso com aquilo que a gente está colocando dentro da gente. Estamos comendo qualquer coisa, indo para qualquer lugar. E isso, na verdade, é um perigo, porque se eu não tenho propósito, se eu estou precisando de algo sem propósito, tudo que vier para mim é ganho. E Paulo está falando assim, cuidado. Ele vai, então, nos instruir sobre algumas coisas. Paulo, então, fala, e ele diz que nós necessitamos de metas. E ele diz, dessa forma, deve-se correr de tal maneira que se alcance a vitória. E ele começa dizendo, olha, a tua vida, a nossa vida aqui na Terra, não é uma colônia de férias, não. A sua vida aqui na Terra, desde quando você nasceu, é uma vida de luta. Luta, inserido nesse texto que nós estamos falando do Novo Testamento, no grego quer dizer agonia. Para pensar. Você é casado, pensou que ia casar para ficar livre dos pais. Deus colocou você um laço maior que a sua sogra. Minha sogra é uma bênção, está no Rio de Janeiro. Você
tem uma luta. Porque casamento perfeito é imperfeito. Não existe casamento perfeito. O casamento que era para ser perfeito, na Bíblia não é. Família, que foi a família de Jesus. Só você ler os irmãos dele, o que queria fazer com ele. E se você for para o Éden, que Caim mata Abel? Então, vamos deixar essa parte de lado? Tem luta. Se você está numa empresa, está recebendo 500 mil por mês, dá glória a Deus por isso. E Deus não vai te dar isso por oração, Deus vai te dar isso por competência. Vai ter luta. Uma certa vez chamei meu filho com 6 anos de idade, falei, Joshua, não é possível que você passe por luta. Me diz, filho, qual a luta que você passa? Ele chorando, pai, eu não consigo passar da fase de videogame. Tem a luta dele. Todos nós temos as nossas lutas, internas, externas. Paulo fala assim, você vai ter agonia, vai ter luta. Então não tem para onde fugir. Diga para quem está do seu lado, não tem para onde fugir. Pergunte para ele, vai para uma lutinha aí? Se ele quiser, dá uma lutinha para ele, irmão. Ele está com uma luta só, dá sua luta para ele. Troca aí. Fala, você quer a minha luta? Toma a minha luta. Eu pego a tua luta. Ou às vezes fica com cada um com a sua também, né? Porque vá que o dele é pior que a sua. Nós estamos num campo de batalha, não é uma colônia de férias. Eu aqui, ó, olhe para mim. Venderam para muita gente o evangelho de colônia de férias. Vem para a igreja, Deus é o Deus da Maserati, Deus é o Deus da Lamborghini, Deus é o Deus da BMW, Deus é o Deus da Casa Nova, Deus é o Deus disso tudo. Mas o evangelho não é isso, o evangelho é mudança de vida. Não existe casa nova, vida nova. Com o evangelho é assim, ó, vida nova, toda vida nova, a casa é nova, o carro é novo, as pessoas são novas, porque a alegria não vem de fora para dentro, a alegria vem de dentro para fora. Quando você é renovado, tudo ao seu redor fica renovado. O que vendem aí fora é o seguinte, ó, casa nova, vida nova, é por uma questão de tempo, daqui a pouco vai ter que pintar de novo. Carro zero, só enquanto está na agência, depois que sai já não é mais zero. Mas quando você é renovado, quando você é novo em Cristo, as coisas que estão ao seu redor, até seu cônjuge, sabe aquele marido em forma de pera? Deus vai renovar os seus olhos, vai esconder de você todos os obstáculos. Diga glória a Deus. Olha as irmãs desanimadas, pastor, não tem mais jeito. Vamos falar então algumas coisas sobre isso. Temos agonia por causa das lutas, por causa das batalhas. Mas escute isso, por cada luta que eu venço, por cada batalha que eu entro, por todas elas é um preparo de Deus sempre para algo maior. Paulo nos ensina, então, algumas ferramentas práticas para vencer. A primeira dela, são três ferramentas, 3 princípios, já que temos luta, já que ele está falando sobre obstáculos, já que ele está falando sobre correr, estádio, vencer. A primeira dela, para poder alcançar a vitória, eu tenho que ter disciplina. Diga para quem está do seu lado, disciplina. Última coisa, vou fazer uma perguntinha para você, não precisa falar para o seu irmão não, senão você pode passar vergonha. Uma perguntinha básica. Você quando levanta, arruma a sua cama? Não precisa responder não, porque tem gente que fala, sim, para todo mundo ver, sim. Não precisa responder. Porque tem um versículo que diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Arrumar a cama é tão pouco, né? Mas Deus te treina nas pequenas coisas. Quem não é disciplinado para poder arrumar uma cama, não está apto para poder gerir uma empresa. É bíblico isso. Se você olhar bem, eu sou pastor de alguns atletas, jogadores de futebol, e eles parecem mais sardinha enlatada do que qualquer outra coisa. Por quê? Quando eles não estão na igreja, e quando eu chamo, eles estão concentrados. Né? Parece extrato de tomate. Concentrado, se abstém de família, de amigos, porque eles são
disciplinados. Pastor, mas tem uns que tem uns. Mas eu estou botando aqui na classe de Cristiano Ronaldo. Consegue entender que a disciplina é uma das ferramentas que te faz vencer? Um atleta sem disciplina jamais será vencedor. Eu coloquei aqui algumas definições de disciplina que eu gostaria que você considerasse. O que é disciplina? Segundo um conceito meu, uma anotação minha, uma pesquisa minha, o que é disciplina? É não sacrificar o melhor em favor do bom. Um dos conceitos de disciplina é não sacrificar o melhor em favor do bom. Ou seja, tem gente que se incomoda com o bom. Não está bom desse jeito. Está bom esse saláriozinho. Está bom esse grau, essa escolaridade. Está bom do jeito que está. Sabe o que é isso? Gente egoísta. Porque se está bom para ele, que os outros. Está bom para ele, está bom para todo mundo. Quando você almeja o crescimento através da disciplina, você está gerando em pessoas crescimento, porque você só cresce quando você começa a abençoar vidas. Então eu não posso trocar, se está bom assim, eu não vou correr atrás do meu melhor. É isso que Paulo está dizendo. Não troque isso, seja melhor no que for. Tem gente que reclama e fala assim, pastor, na minha empresa tem um cara que recebe mais do que eu, e o cara é espiritual. Por que ele não pode receber? Não, porque eu oro, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu subo um monte, desço um monte, parece mais cabrito, só vive em cima do monte. E mas você está fazendo alguma coisa? Não, eu oro o Deus de Israel. Sim, mas o Deus de Israel está mandando você ser disciplinado, porque você chega atrasado. E o cara que é espírita, que é muçulmano, que é budista, ele está estudando, tem pós-graduação, inclusive está fazendo doutorado. Me perguntaram uma vez, se o atacante for crente e o goleiro for crente, como é que vai ficar, pastor? Eu falei, mas que pergunta? Quem vai agarrar? Essa pergunta geralmente vem de corintiano, irmão. Tem corintiano aqui? O culto de libertação? É. A irmã corintiana? É? Por que você mandou para ele? A irmã de que time que a irmã é? São Paulino. Tem São Paulino aqui? Tem palmeirense? Que manifestação é essa, gente? Que isso, Junão? Pega esse pessoal aí, culto de libertação deles. Qual outro time que falta falar? Santos? Varão, só você. Não, vem com esse texto bíblico, ser de Santos, porque eu sou santo. Não, porque quem escreveu a carta também foi Paulo. Paulo, São Paulo. Piada horrível, né, irmão? Nada a ver. O que eu estava falando? Do Flamengo? Que isso? Tem flamenguista aqui? Jesus, cadê os flamenguistas? Só vocês. O Flamengo é a seleção brasileira, irmão. Só que não. Só estou sozinho. Tem mais corintiano aqui, não tem? Cadê os corintianos? Dá glória a Deus aí. Ô pessoal da luz, pode parar de gracinha, viu? Obrigado. E aí, faz gol ou não faz? A minha resposta foi rápida. Se o atacante treinar mais, vai fazer gol. Se o goleiro treinar mais, vai segurar o gol. Paulo desmistifica isso. Sabe por quê? Nós somos expert em terceirizar Deus. Se Deus trabalha para mim, não preciso fazer mais nada. Então morra. Isso é crasso. É algo que é óbvio. Deus está trabalhando por mim, então eu vou ficar em berço esplêndido. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala assim, você tem a sua luta. Corra de tal maneira para que você vença e ganhe o seu prêmio. Porque nem eu posso ganhar o prêmio para você ou por você. Uma outra frase que eu escrevi, olha só, alguém disciplinado troca prazer imediato por algo que é eterno. Quer ver alguém assim? Jesus. Satanás chega para ele na tentação do deserto, se tu és filho de Deus,
Transforma essas pedras em pães. Irmão, estava com fome. O que ele faz ali? Me mostra que eu não posso trocar um prazer imediato por aquilo que vai ser eterno. Tem um experimento que os cientistas fizeram na faculdade de Stanford, que eles falam o seguinte: o teste do marshmallow. Eles pegaram crianças de 4 até 8 anos e colocaram em uma sala sem quadros, sem possibilidade de distrações. E colocaram sobre a mesa um marshmallow. E aquele cientista fazia proposta para aquelas crianças: olha, se você me esperar a 15 minutos, eu vou sair durante 15 minutos. Se você me esperar, você vai ganhar 2 marshmallows. Alguns conseguiram vencer após 15 minutos e ganharam 2 marshmallows. Outros não, comeram marshmallow, porque preferiram o prazer e a necessidade imediata. Alguns anos se passaram e esses mesmos cientistas entrevistaram essas crianças que outrora fizeram esses testes, depois com uma idade mais avançada, seus 30 anos, e eles constataram que os que esperaram, foram disciplinados com o teste do marshmallow, eram CEOs, pessoas influentes, pessoas de bem, porque a disciplina que eles tiveram quando criança, repercutiram quando eles estavam na idade madura. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que é bom é certo. A gente precisa entender isso, que algumas coisas que a gente faz, isso é bom à beça, mas não é certo. Isso é bom, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que podem ser boas, mas se elas interferem no seu alvo, no meu alvo, então eu não devo fazer. Eu entendo então que alguém disciplinado, ele abre mão do prazer imediato que tem, de uma coisa boa em si mesma, por algo melhor. De que maneira? Ele tem que cuidar, no caso de um atleta, da sua dieta. Então ele deixa de comer algo que é prazeroso para poder cuidar da sua dieta. Diga para quem está do seu lado: a disciplina vai te levar a lugares altos. A minha pergunta para você é, em cima dessa ferramenta, o que você anda comendo? Porque um atleta disciplinado não come qualquer coisa, ele troca comida por alimento. O que às vezes ele não tem prazer para fazer, mas ele faz o que tem que ser feito. Paulo, então, dentro desse contexto, ele diz algo interessante: não adianta você também correr sem direção, porque tem muita gente se cansando porque não tem direção. Troca de tudo e vai trocando tudo, não tem direção? Vamos ver o que vai dar certo. Espere maturar, espere o tempo da maturação. Pastor, quando eu sei que é o tempo? Primeiro, deixa eu te dar uma dica: você está no lugar certo, porque a única bússola do crente se chama palavra, ela não erra. Então eu quero te parabenizar, se você está aqui hoje, é porque Deus tem grandes pretensões na tua vida nessa próxima década. Você está no lugar certo, ouvindo o Deus certo, na hora certa para fazer o que é certo. Pode às vezes nem ser bom, porque talvez você estaria agora num cinema, ou no Terraço Itália, ou qualquer outro lugar, mas você está aqui trocando algo temporário por algo que é eterno. Essa palavra que eu estou te dando, você vai esquecer cognitivamente, mas espiritualmente a Bíblia fala que no tempo certo o Espírito Santo vai fazer você se lembrar do que está sendo dito aqui. Então você está consumindo algo que vai trazer crescimento para a tua vida. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor por isso? Ele diz: não adianta correr sem direção, porque todo atleta precisa saber para onde está correndo. Tem gente se cansando porque não sabe para onde está indo, não sabe o percurso do caminho.
E ele diz: só terminamos a corrida quando sabemos qual é a rota. Tem gente se cansando. Por quê? Não sabe qual é a rota, nunca termina. Todo atleta, então, precisa correr de acordo com as normas. Tem normas, irmãos, tem normas, queridos, tem normas. Paulo está falando, para todo atleta tem norma. Por quê? Não adianta só vencer, é preciso vencer de acordo com os princípios estabelecidos. Deixa eu falar de novo. Não adianta só vencer, é preciso vencer de acordo com os princípios estabelecidos. Deixa eu contar para você uma história rapidinho. Minha sogra, de vez em quando, vai lá para casa. Geralmente ela vai no final do ano. Estou chegando. Mas, enfim, Cassiano não está aqui. Mas ela é uma benção, não pode chegar com mala. E ela tem uns joguinhos, uns jogos muito interessantes que ela brinca, né? Aquela brincadeira em família. Enquanto ela está ganhando, está uma bênção. Quando ela começa a perder, ela quer mudar a regra do jogo. Típico de sogra, né? Ela quer mudar a regra do jogo. Mas foi estabelecida a regra. Já foi estabelecido, mas ela quer mudar. Me lembra alguns crentes, algumas pessoas. Eu vou na igreja, mas se o pastor tocar nesse ponto, se o pastor falar de dízimo e oferta, eu nunca mais vou. Mas não adianta vencer, é princípio. Não, mas se o pastor falar daquilo que eu não concordo, deixa eu te falar, evangelho é confronto. Evangelho não é, palavra não é travesseiro, não é conforto. Palavra é espada, é desconforto, porque tudo aquilo que te conforta te atrofia, mas tudo aquilo que te confronta te faz crescer. Esse é o evangelho. Pastor, não gostei. Você está no caminho certo, porque você vai ficar ruminando isso e vai vencer da forma certa, porque tem muita gente vencendo da forma errada. Não basta só vencer. Tem que vencer de acordo com os princípios da palavra. Uma historinha rapidinho, eu conheço algumas pessoas bem-sucedidas, financeiramente, bem-sucedidas. E uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou dizimista, ofertante, dou primícia, oferta de gratidão, ajudo os pobres. Quando tem obra na igreja, eu dou cimento, eu dou areia, eu dou tudo. Eu falei: rapaz, que bênção. Eu descobri por que ele fazia aquilo. Não é porque ele tinha um coração generoso, é porque ele queria barganhar com Deus. Ele traía a esposa direto. Então, para poder barganhar com Deus, fala: Deus, dizimista, ofertante, primícia, conte comigo. O senhor sabe, Deus, eu tenho uma escadinha. Diga para quem está do seu lado, não adianta só vencer. Diga, tem que cumprir as regras. Por isso que você vê muito crente cansado no meio do caminho. Está cansado porque aquela igreja não está boa, então troca de igreja. Vamos trocar de igreja. Vamos trocar de igreja. Quer trocar de igreja? Vamos trocar de igreja. Daqui a pouco está trocando de tudo. Você sabe onde isso vai dar. Porque quer fazer suas próprias regras. Paulo, então, está dizendo: Deus requer de nós não apenas desempenho. Pare com isso. Deus requer de nós fidelidade. Eu não acompanho muito corrida, São Silvestre, essas corridas esporádicas que tem, eu não acompanho, mas tem duas pessoas que você se lembra nessas corridas, duas pessoas que te marcam. Uma que te marca é quem vence, não é? Quem venceu foi aquele queniano, aquele cara venceu, não é isso? Não é isso, venceu. Mas tem outra pessoa que você vai lembrar, não é quem perde. Sabe de quem você vai lembrar? Daquela pessoa que está correndo, todo mundo já chegou, mas ela... Talvez conjecture eu e você. Por quê? Perdemos as forças no caminho, mas o Senhor te trouxe aqui para te falar: não desista, você pode estar machucado, mas você vai vencer. Meu casamento, só Jesus sabe, não desiste, vai se rastejando, mas não deixe. Por quê? Porque Deus não quer o seu desempenho, Deus quer a sua fidelidade. Irmão, não tem nada fácil para ninguém. Você pensa que para mim é fácil? Não é fácil. Eu olho para você todo bonito aqui, não é fácil, só Deus sabe as lutas que você passa. Mas olha você aí, não é o teu desempenho, a gente quer chegar na frente,
porque a gente quer estar na exposição, mas toda exposição traz vulnerabilidade. E tem muita gente morrendo com isso. No final, o que vai contar vai ser a sua fidelidade. Está quebrado, mas chegou. Machucado, mas chegou. Cansado, mas chegou. Arrebentado, mas chegou. Foi traído, mas chegou. A religião quase te matou, mas chegou. Ah, pastor, me traíram, mas chegou. Pastor, só Deus sabe, mas chegou. Por quê? Porque no final não vai contar seu desempenho, vai contar a tua fidelidade. Paulo ensina isso. Vamos seguir então para a segunda ferramenta. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Tira o colo aí com seu irmão e fala, disciplina. Vê se ele está acordado, irmão. Aperta aí o braço dele, belisca até ele dizer ai. Segunda ferramenta e segundo princípio, que eu quero que você entenda, a vitória exige foco na meta. Cuidado com as distrações, porque distração não é pecado, mas levou Adão a pecar. Distração vem pelo que é bonito aos seus olhos. É bonito, uau, me distraiu, te roubou o foco. E tudo aquilo que você foca potencializa, cuidado. É isso daqui, ó, meu foco. Vou chegar lá. Esse é o meu foco. Esse é o meu foco. Parece um versículo que diz, determinando tu alguma coisa, sede firme e constante. Agora, olha que diferença. Quem não tem foco? Uhul! Self! E aí, vaso? Tô aqui, ó. Perdido. Cuidado. Porque quem se distrai com os aplausos acaba morrendo crucificado. Não perca o foco com os aplausos, nem por aqueles que vaiam. Por quê? Porque críticos são espectadores e nunca participantes. Conseguiu entender isso? A Bíblia diz assim, ó, preparas uma mesa na presença de quem? Ah, então não é para os inimigos. Não é para os inimigos. Preparas uma mesa na presença deles, porque eles têm que ver. Espectadores, mas nunca participantes. Não quer dizer que tem uma mesa para você, mas eles só serão espectadores, porque participantes são aqueles que falam a verdade para você e que te ajudam no seu foco. Cuidado, porque os que te aplaudem podem roubar o seu foco. Daqui a uns dias eles podem estar se crucificando, porque fizeram isso com Jesus. Foco. Não só na vista. Quer ver um foco interessante? No paladar. Você já comeu pastel de x-tudo? Camarão, linguiça, maionese, carne moída, palmito, peixe. Pastel de x-tudo, não sei se existe, mas você não vai conseguir sentir gosto de nada. Agora aquela pasta ali. Porque isso é distração do paladar também. Quando você come pastel de carne, o que você fala? Pastel de carne. Não coloque tudo em um bolo, porque senão vai te roubar o foco. Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Um corredor não fica olhando para trás ou para os lados. Um atleta aplicado com disciplina e com foco não se distrai com as lutas que não vale a pena lutar. Irmão, aqui, ó, olhe para mim. Você está entrando em luta que não vale a pena lutar. Você está entrando em luta de outras pessoas. A Bíblia fala assim, ó, não queira puxar a orelha de um cachorro bravo. Tem gente puxando a orelha de cachorro bravo, vamos ver se vai dar. Sabe por quê? Eu descobri que a adrenalina, ela é viciante. Tem crente que gosta de fofoca porque é viciante. Não queira entrar na luta dos outros. Tem luta que não vale a pena você entrar. Quer ver um exemplo disso? Vai uma dica para você de quem já passou por isso. Se você está com litígio, arrume um jeito de acabar com esse litígio. Arrume, pastor, mas eu vou perder. Quanto vale a sua noite de sono?
Quanto vale a tua paz? Tem preço? Estou falando, quem está falando para você é alguém que sabe muito bem o que é brigar em um litígio e a vaidade tomar conta de mim e eu gastar muito dinheiro com isso por causa da minha vaidade. A Bíblia fala assim, se você tiver litígio com o irmão, resolva com ele no caminho para que você não seja condenado pelo juiz. Tem briga que não vale a pena. Pastor, eu vou perder. O que é perda para você? É dinheiro ou é paz? Depende do que é perda. Se você for materialista, carro é perda, dinheiro é perda. Mas se você não for materialista, você vai entender que nada paga a sua paz. Colocar a cabeça no travesseiro e roncar, dormir, agradecer a Deus, curtir a vida com a sua esposa, gozar a sua vida com a mulher que você ama, curtir seus filhos. Tem preço isso, irmão? Não tem. Tem gente lutando. Não, eu vou vencer, eu dou tudo, mas eu vou vencer. Vaidoso, vai quebrar a cara. Palavra dura, mas é para você. Talvez você precise entrar o ano novo perdoando algumas coisas, inclusive algumas dívidas. Tem luta que não vale a pena você lutar. Isso só serve de distração. Ele está dizendo então, o atleta concentrado mira o alvo e corre em direção a ele. Ele não pode depender do aplauso do público, nem se intimidar com as vaias. Ele precisa se focar obsessivamente no alvo e avançar com determinação. Paulo então diz que nós estamos numa pista de corrida e não podemos nos distrair absolutamente com nada. Pergunte para quem está do seu lado, qual é a sua meta? Agora, olha só, eu vou para o terceiro ponto aqui e vou terminar. Se você não gravou nada do que eu preguei, do que eu falei, grave isso que eu vou te falar agora. É a única coisa que talvez esse seja o ponto culminante dessa mensagem. Qual é a nossa meta? Paulo resume tudo dizendo o seguinte, a sua meta na terra, já que você não está em colônia de férias, é ganhar pessoas para Jesus, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se você não gravou nada dessa mensagem, se você não vai gravar nada, se você está no WhatsApp, se você está no Instagram, não importa, só grave isso. Me dá acesso à sua mente agora. Só faça uma coisa, sabe qual é a sua meta? É ganhar pessoas para Jesus, porque você não está numa colônia de férias. Você ganhando pessoas para Jesus, você vai cumprir a sua meta, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Pastor, mas eu não sei pregar. Ele não está perguntando se você sabe pregar. Sabe como você ganha pessoas para Jesus? Talvez você esteja apresentando Jesus de uma forma errada. Um Jesus chato, mau, devedor. Um Jesus que está com um chicote esperando. Lembra que você pecou há 15 anos atrás? Lembra que você fez errado a semana passada? Sim, esse Jesus que estão pregando por aí, ou de repente até você, um religioso, está pregando isso. Olha, se você vai para o inferno. Não, Jesus não veio como condenador. O nome dele na Bíblia se chama Salvador. Entenda que você não precisa de palavras para poder pregar. A Bíblia fala que quando Jesus estava numa cidade, chama Zebulon e Naftali, ele diz que o povo dali viu a luz brilhar. Depois dessas coisas, Jesus começou a pregar o Evangelho. Talvez você esteja atrapalhando o Evangelho porque você está falando demais. Como que eu prego o Evangelho na minha empresa? Sendo o melhor que você faz, o melhor no que você faz. Como é que eu prego o Evangelho na minha casa, pastor? Sendo o melhor esposa, o melhor cônjuge. A minha pergunta para você essa noite é: quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Com o seu testemunho. As pessoas, quando olham para você, elas veem a imagem de Deus? Você é o Cristo mais próximo de uma pessoa. As pessoas não leem Bíblia. O mundo não lê Bíblia. O mundo lê você. Paulo fala então dessa meta. Nosso alvo, todos os dias. Ganhar pessoas não é chamar, vem para frente, vão aceitar Jesus. Irmão, isso aqui talvez, olha só, sabe o que acontece na igreja? É o peixe vindo para dentro do barco. Os maiores encontros de Jesus não foram dentro de igrejas.
Saulo não teve encontro com Jesus na igreja, foi no caminho. Abraão não precisou ir para uma igreja para ter um encontro com Deus. Davi teve encontro com Deus no pasto. A igreja não é um lugar de encontro com Deus. Encontro com Deus, Ele te acha em algum lugar. Ele te acha até na boate. Que isso, pastor, lá tem pecado. Se você disser para mim que Deus não pode te achar na boate, você está dizendo para mim que o pecado é maior do que o meu Deus, e Ele não é. Eu me lembro de uma história. Eu era da Assembleia de Deus, numa cidade chamada Nova Iguaçu, para ficar mais chique, New Gresham, Rio de Janeiro. A igreja era a igreja centralizada aqui, um galpão para 1.500 pessoas mais ou menos. Do lado tinha uma casa da luz vermelha. Você sabe que é casa de luz vermelha? Quem sabe, levante a mão. Ninguém não sabe? Casa de prostituição. Do lado, dividia a parede. Não era uma distância, pastor Milton, era dividir a parede. Dividia a parede. A gente orava, o pastor no púlpito, o pastor João Nunes dos Santos, tinha uma marreta, sexta-feira, e um capacete, no púlpito. E a gente sempre orava colocando a mão, falando, aquilo dali vai ser... Aquela casa da luz vermelha vai ser um estacionamento. Aquela casa da luz vermelha vai ser uma extensão da igreja. Lembra, Cássio? A gente sempre orava por isso. Um belo dia entra o irmão, lá no fundo alguém, ajoelhado. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Falei, o que está acontecendo? O que foi? Eu sou desviado. Eu estava ali na hora que eu fui trair a minha esposa. Não deu certo o negócio, você sabe, né? Não funcionou. Aí o que aconteceu? Ele ouviu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Sabe o que aconteceu? O encontro dele com Deus não foi na igreja. Somos religiosos demais. Senhor, eu vou para a igreja porque quero ter um encontro contigo. Não, irmão, pare com isso. Jesus, quando foi encontrar com os discípulos, não encontrou com nenhum deles dentro de uma igreja. Até porque era pecado aqueles homens pescadores estarem dentro de uma igreja. Porque, segundo a lei judaica, quem pescava não podia entrar numa igreja. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus já encontrou com você lá fora. Pastor, então por que eu preciso estar numa igreja? Simplesmente porque nenhum membro sobrevive fora do corpo. Amputa seu dedo. Vai ter sobrevivência fora do corpo? Agora machuca o seu dedo. Está machucado, está no corpo? Autorregeneração. Irmão, está ruim? Continue na igreja. Está péssimo? Continue na igreja. Porque no corpo da igreja é que vai regenerar todos os machucados que o seu próprio corpo faz. Irmão, vem cá, olha para mim. Meu pai falava uma frase, meus parentes são os meus dentes e de vez em quando morde minha língua. Agora, se os seus dentes mordem a sua língua, o que você faria? Vou pegar um alicate agora. Dente endemoniado. Meu papai chegou. Você faz isso? Você não é louco. Mas eles mordem sua língua. Irmão, se você não fosse crente, você ia falar uma língua que não é estranha. Preciso que você entenda. Persevere. Machucado, lute. Porque os seus encontros com Deus te trouxeram até aqui. E deixa eu te falar, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai vencer. Está machucado? Vai vencer. Está ruim, pastor? Vai vencer. Ele então diz o seguinte: eu faço tudo para ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Eu abro mão dos meus direitos quando se trata de promover o evangelho. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o apóstolo Paulo? Você conhece o apóstolo Paulo? Sim. Péssimo pregador. É ele que diz, é a Bíblia que diz. Ele é tão ruim pregando que Eutico foi ouvir ele pregar, caiu e morreu. Aí por isso que ele fala assim, eu plantei, Paulo regou, mas Deus que deu o crescimento. Um excelente pregador era, Apolo regou e Deus deu o crescimento. O excelente pregador era Apolo, não era Paulo. Paulo foi chamado para plantar igrejas.
Sabe o que eu aprendo com isso? Que você não precisa ser um ótimo pregador, um exímio pregador. Irmãos, é imposto ter voz. Vamos falar agora do Meneplácitos da palavra de Deus. O que é isso? Também não sei, mas sempre ouvi isso. Imposto a voz, você ouve, aí cria-se uma barreira entre o pregador e a plateia. Você está entendendo, irmão? Você vai lá, nunca vou pregar desse jeito. Paulo chegava, plantava uma igreja. Apolo ia, era um exímio pregador e pregava. Paulo mandava Timóteo, filho na fé, e Paulo fazia as coisas, mas Paulo não era um exímio pregador. Paulo plantava igrejas. Plantava e Apolo pregava. Plantava e Apolo pregava. Você não precisa pregar bem. Mas se você exercer o seu chamado da forma certa, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Está disposto a fazer isso? Na sua empresa lá, não é chegar lá e falar assim, eu tenho Jesus, quantos querem aceitar? Não, faça o seu melhor. Vão chegar para você e perguntar assim, o que você está fazendo? Está dando certo. Você faz de uma forma tão bonita. Rapaz, tudo que você coloca a mão, abre a sua mão. Tudo que você coloca a mão dá certo. Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Por que isso? Porque eu me propus a ser íntegro, fazer o melhor. Você está pregando a palavra de Deus. Paulo está dizendo, tudo que você fizer, faça para a glorificação do nome do Senhor Jesus. O terceiro princípio, a terceira ferramenta para finalizarmos, é o seguinte, olha, só podemos ganhar uma corrida, só podemos ter vitória, se dominarmos a nós mesmos, ou seja, tenha domínio próprio. Eu aprendi que quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Paulo diz, olha o que ele está dizendo, mas eu esmurro o meu corpo. Paulo tratava o seu corpo dominado para não ser desqualificado. Ele está dizendo aqui, antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão. Para quê? Porque se não tiver domínio próprio, eu vou pregar aquilo que eu não vivo. Chamado de hipócritas. Paulo está alertando sobre um grande perigo de chegarmos ao fim da vida, no fim da corrida, e não agradar a Deus. Eu fui instruído por Deus a ter domínio próprio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu era extremamente nervoso, irritadinho, nervosinho quando passava a hora do almoço. Se eu não almoçasse, mas Deus falou, eu preciso tratar você. Deserto é bom, irmão, deserto é bom. Aí vai para você um caminho que eu tive que recorrer para poder ter o domínio próprio. Porque se você não pode liderar ninguém, se você não liderar a si mesmo, você não vai ser bem sucedido em lugar nenhum. Na sua casa, tem que ser bem sucedido com você. Deus então me ensinou algo muito forte, que eu pratiquei, deu certo. Sabe o que foi? Jejum. Por quê? Porque Paulo chama o teu estômago de segundo Deus. Se você domina esse segundo Deus, você começa a dominar as outras coisas, inclusive o sexo ilícito, a prostituição. Deus então começou a me chamar para algumas coisas. Por exemplo, Jairo, agora você vai começar a jejuar. Irmãos, eu barganhava com Deus, jejum, vou fazer um jejum de meia-noite até meio-dia. 11h59, enchi a barriguinha. Vou dormir com a barriga cheia. Acordava o mais tarde possível. 3 horas de jejum, 4 horas de jejum, tá bom. Deus falou assim, muda isso, inverte. Como, Deus? Faz jejum agora de meio-dia, já que é 12 horas, Jairo, faz jejum agora de meio-dia à meia-noite. Fala, Deus, mas e aí? Ele falou, não, vai, faz. 11h59, enchia a barriga. Ficava sem almoçar, dava fome lá para 6 horas da tarde, mas conseguia. Deus falou assim, porque Deus faz com você gradativamente. Escute uma coisa, não queira obrigar o seu marido a parar de fumar de uma noite para o dia. É gradativo, parar de beber. Parou de beber. Deixa eu te falar uma coisa, a queda é inerente ao homem. Com quantos anos você começou a andar? Você lembra? 2 anos? 2 anos. Você deve ter uns 32. 32. Então você anda há 30 anos. Certo? Já tropeçou alguma vez? Uma vez só. Várias vezes. Mas você anda todo dia, pratica isso todo dia. Mas já tropeçou várias vezes? Já. Se andar, que é andar, você faz isso todo dia e tropeça, por que você não vai perdoar pessoas
que podem tropeçar na vida, inclusive você. Deus então me falou o seguinte: olha, vamos melhorar um pouquinho, agora você vai jejuar um pouquinho mais. Vamos quebrar esse teu orgulho, essa vaidade. Deus então me chamou para um particular. Você vai jejuar agora 3 dias e 3 noites. Onde eu morava no Rio de Janeiro, tinha um quarto de hóspede que ficava em cima, todo mobiliado. E eu fui para lá aquele dia e tentei barganhar com Deus. Comprei biscoito, água e sal. Levei 4 biscoitos, pacotinhos de água e sal. Falei: Deus, o Senhor sabe muito de 3 dias. Irmão, estou falando eu, barganhando com Deus. 3 dias, Deus. Água e sal. Aí Deus falou assim: estou falando, conjecturando comigo, tá? Beleza? Beleza. Água, 5. Eu dou nas horas para Deus. Aí Deus, levei, fui jejuar. 3 dias e 3 noites. Foi dando fome. Orava, lia a Bíblia, jejuando, dormia. Acordei com fome, falei: Deus, agora eu vou comer água e sal, tá? Beleza? Quando eu olho no rótulo, não era água e sal. Falei: Deus, não estava no acordo. Vou beber água. Quando eu bebo a água, vomito a água. Deus falou assim: ó, agora que você veio até aqui, eu quero ter um particular com você. Vamos começar a quebrar o seu orgulho, seu nervosismo. Você vai começar a ter domínio próprio. 3 dias, sem ver ninguém, só buscando a minha presença, sem beber água. Não faça isso. Só acompanhado por um médico, sem comer. Quando terminou o jejum, irmão, eu fui logo para o Porcão. Lembra do Porcão, Rio de Janeiro? Churrascaria. Falei: Senhor, eu quero carne. Nunca desejei tanto ficar na carne como aquele dia. Você pensou que parou meus 3 dias de jejum? Não, Deus falou assim: agora você vai fazer 21 dias de jejum de Daniel. Falei: isso é fácil. É só comer grãos, não come nada derivado de animal. Irmão, no 7º dia, você corre atrás de picanha como se estivesse correndo atrás de não sei o quê. Se você vê um boi na sua frente, você vai querer comer ele cru. 21 dias. Pensa que parou? Deus falou assim: não, eu preciso quebrar você todinho. 40 dias de jejum agora. Hoje, eu fico tranquilo sem comer. Minha vaidade? Nisso. Mas Deus me forjou. Porque eu precisava ter o domínio próprio. Porque eu não posso liderar pessoas se eu não liderar a mim mesmo. Um atleta do que Paulo está falando é esse atleta que se abstém de várias coisas para poder cumprir uma disciplina, não perder o foco, para ter o domínio próprio e chegar no final da corrida. Eu termino dizendo para você o seguinte: para ganharmos a corrida, precisamos lutar diariamente, com propósito, nunca largar a disciplina, sem perder o foco através do domínio próprio. Diga para quem está do seu lado: vale a pena esse esforço. Diga para outra pessoa, agora com voz de profeta, diga: vale a pena esse esforço. Aqui, precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. Precisamos deixar prazeres imediatos por alegrias eternas. Esses princípios vão te levar a terminar a sua vida dizendo o que Paulo disse no final do seu ministério: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Diga comigo: disciplina, foco, domínio próprio. Vai te levar a um nível de vitória. Louvado seja o nome do Senhor.